Sabe quando a gente fala em glow up? A imagem que vem na cabeça é quase sempre de mudanças por fora. Um cabelo novo, o corpo, as roupas, aquela rotina perfeitinha. E olha, tudo isso pode até ter o seu valor, mas o maior glow up, aquele que transforma de verdade, esse muitas vezes não aparece em foto. Ele acontece por dentro. É um glow-up emocional, bem silencioso, sem anúncios, sem plateia. Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar nesse processo que nasce de uma decisão muito clara. Os próximos anos não vão me consumir do mesmo jeito que os anteriores. É sobre um recomeço, sabe? Sem pressão, sem performance e no próprio ritmo. Bom, vamos lá. O ponto de partida para um glow-up emocional geralmente é um lugar bem desconfortável. E uma frase como essa aqui do Tim Ferriss, ela pega em cheio, né? Ela expõe aquele conflito. A sensação de estar sempre em movimento, sempre fazendo alguma coisa, mas sem sentir que está saindo do lugar. É a diferença brutal entre estar só com a agenda cheia e ser de fato produtivo. E isso leva a gente para aquele estado de ser uma pessoa super funcional, mas não estar bem. A rotina está ali, sendo cumprida, os prazos são entregues, os problemas são resolvidos. Por fora, parece que está tudo nos eixos. Só que por dentro, a história é bem diferente. E essa dualidade fica muito clara. De um lado, você tem os marcadores de sucesso, tarefas concluídas, prazos em dia. Do outro, o custo interno disso tudo. Um cansaço que não passa, uma ansiedade de fundo e aquela sensação persistente de estar sempre devendo alguma coisa, de que nunca é o suficiente. Não é um colapso que vem de uma vez, sabe? É um peso que vai se acumulando em silêncio. E aí, no meio desse acúmulo todo, surge a pergunta que muda o jogo. Essa pergunta, tão simples, é o que vira a chave. Ela muda o foco. Em vez de tentar adicionar mais coisas, de tentar melhorar tudo, o pensamento vira outro. Reduzir o que está adoecendo. O recomeço não é sobre construir mais, mas sobre limpar o terreno primeiro. Para construir qualquer coisa nova, primeiro é preciso de espaço. É aqui que entra o primeiro pilar desse processo, a faxina invisível, que a gente pode chamar de destralhe emocional. Afinal, não dá para construir uma rotina leve em cima de um monte de entulho interno. E vamos entender o que é esse conceito. Destralhar é basicamente o processo de tirar da frente o que não faz mais sentido. E isso vai muito além de objeto físico, viu? Pode ser uma ideia que te limita, um relacionamento que drena sua energia ou um projeto que já perdeu o propósito. É uma limpeza de verdade, bem profunda. E essa faxina pode acontecer em 3 áreas bem práticas. Primeiro, o destralhe digital. Parar de seguir contas que só servem para a gente se comparar. Se não inspira, se não conecta de verdade, é só ruído. Segundo, o destralhe de expectativas. Soltar aquela necessidade de agradar todo mundo. Dizer não vira um ato fundamental de autocuidado. E por último, o destralhe físico. Tirar do caminho objetos que carregam culpa. O ambiente de fora é um espelho do de dentro. Abrir espaço fora foi essencial para conseguir respirar por dentro. Depois da limpeza, a tendência é querer preencher o espaço logo com metas e rotinas novas. Mas a sacada aqui foi outra. Não adianta nada criar um monte de metas se a gente não sabe quem é a pessoa que vai executá-las. Então, primeiro a identidade, depois a rotina. Essa mudança de pensamento vira o jogo. Em vez de perguntar o que eu quero alcançar, a pergunta se torna quem eu quero ser. É uma troca de metas rígidas por perguntas mais honestas, tipo, como eu quero me sentir? O foco sai do fazer e vai todo para o ser. E para responder quem se quer ser, é preciso voltar para os valores. O que importa de verdade? Aqui tem alguns exemplos. Paz, coerência, presença, saúde emocional. Esses valores se tornam uma espécie de bússola para todas as decisões e são muito mais úteis do que uma lista de tarefas para cumprir. E um exercício poderoso para isso é diferenciar os valores que a gente já tem daqueles que a gente aspira a ter. Os valores que eu tenho são aqueles que já aparecem no nosso dia a dia. Já os valores que eu aspiro ter são aqueles que a gente gostaria de viver mais. Essa distinção é um passo gigante de autoconhecimento, porque mostra onde estamos e para onde queremos ir. E essa reflexão toda vira uma ferramenta prática para o dia a dia. A pergunta que guia as decisões passa a ser essa. A pessoa que eu quero ser em 2026 faria essa escolha aqui e agora? Na hora de tomar uma decisão, essa pergunta funciona como um filtro. Se a resposta for não, a gente ajusta a rota, sem precisar esperar o ano virar. Isso nos leva ao terceiro pilar, que é um verdadeiro divisor de águas na maneira de enxergar a produtividade. A grande ideia aqui é que produtividade não tem a ver com gestão de tempo, mas sim com gestão de energia. A diferença é gritante. A gestão do tempo foca em horas e tarefas. O objetivo é sempre fazer mais e quase sempre ignora os nossos limites.
Já a gestão de energia, ela foca nos ciclos de cada um, no alinhamento. O objetivo não é fazer mais, é fazer as coisas certas. E o ponto de partida é sempre o respeito aos próprios limites. Na prática, isso se apoia em 3 coisas. Primeiro, o sono sagrado. Parar de negociar o horário de dormir. Descanso é nossa base emocional. Segundo, o mínimo viável diário. Naqueles dias difíceis, a meta não é ser perfeito, é fazer só o essencial para ficar bem. E terceiro, o movimento intuitivo. Trocar aquele exercício que parece um castigo por um movimento que respeita o corpo. O Glow Up não veio de fazer mais, veio de respeitar os limites. E agora chegamos ao quarto e talvez o pilar mais radical de todo esse processo: o poder do silêncio. A parte que talvez seja a mais transformadora de toda essa jornada. Essa metáfora é perfeita. É sobre parar de anunciar as mudanças, de ficar explicando cada decisão, de buscar validação lá fora para um trabalho que é totalmente interno. Assim como uma semente, os processos mais profundos precisam de um tempo no escuro, protegidos, para poder germinar e crescer com força. O silêncio, então, não é um vazio, ele é uma ferramenta de proteção. Proteger o processo significa proteger o foco, o descanso e a energia. Foi no silêncio que se tornou possível voltar a escutar a própria voz sem o ruído todo das expectativas dos outros. E chegando aqui no final, é muito importante entender que esse glow up emocional não tem data para acabar. Não é um projeto com começo, meio e fim, sabe? É um processo contínuo. O objetivo final não é se transformar em uma outra pessoa, é sobre se tornar uma versão mais regulada, mais consciente e, acima de tudo, mais gentil consigo. É sobre encontrar um alinhamento interno, ter autocompaixão e não sobre fazer uma performance para o mundo ver. E para fechar, fica essa reflexão. Não precisa esperar janeiro, nem a segunda-feira. O recomeço pode começar agora, de forma silenciosa. Dormindo um pouquinho mais cedo, destralhando uma gaveta, diminuindo uma cobrança interna. A pergunta que fica é: qual é aquela única coisinha da qual dá para abrir mão silenciosamente, ainda hoje, para começar a criar esse espaço interno?